Eu sou o Leandro Viana e chegamos ao último episódio da quarta temporada de True Detective, Terra Noturna, e eu tava assim bem esperançoso com a série, mas esse final, meus amigos, é sem sal. A gente teve assim a resposta de quem matou a NK e também de quem matou assim os cientistas da Tsalau, mas essas revelações foram meio broxantes, mal editadas, e olha que quem acompanhou aí as nossas análises viu que a gente acertou aí bastante nas teorias, mas é aquilo, um bom programa de detetive precisa assim nos dar as peças do quebra-cabeça para no final fazer aquele sentido. E aqui parece que faltou alguma coisa, muitos detalhes não foram explicados ou deixados na suposição assim do sobrenatural, e daí eu vejo um grande problema. Mas assim, ó, sem enrolação, aumenta o volume que depois da vinheta eu vou te contar aí todos os detalhes e explicar o final dessa temporada de True Detective. E o episódio já começa com a Danvers e a Navarro assim entrando nas cavernas de gelo, e isso já me incomoda porque assim, ó, todo mundo dizia que era mega perigoso assim essas cavernas, que precisavam de um guia que conhecesse muito bem o local, e quando elas entram nas cavernas, tem ali 10 minutinhos de caminhada e já estão embaixo da estação ali de Tsalau. Sério que em nenhum momento assim alguém fez essa conexão, ninguém acabou refletindo, se perguntando que as cavernas estavam bem perto ali da base dos cientistas. Isso é um roteiro muito ruim, mas beleza, vamos continuar aí porque tem muita coisa para reclamar ainda. A partir daqui, o episódio ele perde muito tempo com a Danvers e a Navarro perseguindo o Clark, espancando ele, torturando ali o maluco. Então ficam nesse interrogatório até a gente descobrir a verdade de quem matou a NK. Mas antes disso, a Danvers ela achou a ferramenta em forma de estrela que foi usado assim para matar a NK. E isso foi tão mal elaborado na série que se não fosse o flashback na hora, eu nem ia lembrar mais desse detalhe. Eles tinham que ter focado muito mais nesse elemento aí, porque ele é algo muito importante na trama e nesse último episódio. Parece que queriam esconder da gente isso para ser um grande plot twist, tipo assim, ó. Sério, que a primeira pergunta da Navarro lá no interrogatório pro Clark é se ele amava a N? Que pergunta sem sentido, é só pra fazer uma conexão com a metáfora da morte da N ali, mas eu já chego lá assim, porque depois de ficar ouvindo em looping a morte da NK ali, o Clark decidiu abrir a boca e contar tudo o que aconteceu. Mas vamos lá, vamos para a explicação do primeiro grande mistério. NK de alguma forma descobriu a escotilha secreta e lá ela se deparou com toda a verdade. A Tsalau estava forjando os números da Silver Sky, mas não assim a mando da mineradora. Eles estavam forjando para fazer a mineradora poluir mais sem eles saberem. Os cientistas queriam assim criar um ambiente mais propício para a pesquisa que eles estavam fazendo, porque com mais poluição era mais fácil coletar ali o DNA do organismo que cura doenças e prolonga a vida, que segundo Clark ali ajudaria a salvar o mundo. E isso é muito louco porque essa fala tira qualquer culpa da mineradora. Parece que eles não sabiam que estavam assim poluindo tanto assim, sabe? Mas é óbvio que a mineradora devia saber disso, mas ficou quietinha porque os dados ajudavam a empresa. Mas pelo relato do Clark, a mineradora só se envolveu quando a Annie morreu e precisaram assim do Hank Pryor ali para tirar, né, mover o corpo dela de lá. Então por que diabos a Kate queria se livrar do Otis na semana passada, assim, como se fosse a maior vilã de todos os tempos? Esse final não tá conversando com os episódios anteriores. Essa falta de cuidado me incomoda demais, então eles precisavam deixar as coisas claras nesse ponto em específico. Quando a NK então invadiu o laboratório secreto, ao invés dela pegar as informações ali e tentar revelar para a polícia, para o mundo, o que a menina fez? Destruiu todo o trabalho de anos. Ela teve ali um ataque de raiva, um ataque de pelanca, e o mais maluco é que os cientistas fizeram algo muito pior e todos participaram como se fossem gangster, uma máfia.
todos mataram a menina. 7 pessoas começaram a participar de uma matança sem ao menos questionar o que estava acontecendo. Assim, ó, beleza, eu ficaria puto se destruíssem o meu trabalho de anos e anos assim, mas não ao ponto de matar alguém, né? Se a série tivesse desenvolvido esses personagens aí, me convencido que eles eram assassinos, sei lá, mas até onde eu sei, eles eram apenas cientistas, mano. E sabe o que é pior? A série tenta trazer assim um tom mais filosófico, mais profundo, porque a Anne não morreu assim por causa das 32 vezes que foi perfurada com a ferramenta de estrela. O Clark foi acudir ela e quando percebeu que a Anne ainda estava viva, sufocou a menina assim, ó, mesmo jurando de pé junto que amava a Anne e nunca machucaria ela. Eles tentaram trazer uma discussão tipo o filme lá O Assassino da Lua das Flores, mas ao meu ver de uma forma medíocre aqui. Eles querem trazer reflexão de quanto assim amor pode existir em um relacionamento que é baseado em mentira, traição e morte. O Clark podia ser um namorado, o amor da Anne, mas ao mesmo tempo é o homem branco ali que está trazendo destruição para a casa dela, para o povo da região, mas isso ficou muito mal construído, sabe? Toda essa construção é mais um ponto negativo para mim. E agora sim, pessoal, antes de eu continuar, se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverse. A partir daqui o episódio perde muito tempo ali em uns diálogos desnecessários, da Navarro caminhando na neve, da Danvers caindo na água e sendo salva, tudo para flertar ali com o sobrenatural, e isso foi feito de uma forma muito ruim. E tipo ali, ó, uma hora a Danvers está dormindo, tirando um soninho no meio desse turbilhão de emoções, e a Navarro deixa o Clark cometer suicídio, ficando lá no frio, né? Naquele frio congelante de fora do laboratório. Só que o grande plot twist do final da temporada é que antes disso, a Navarro fez o Clark confessar todos os crimes e gravou pelo celular essa confissão aí. Ela deixou depois na cama da Danvers, né? O celular tudo bonitinho. Mas por que diabos ela não contou pra Danvers isso antes, sabe? Se alguém tiver uma resposta plausível pra mim, assim, por favor, deixa nos comentários, sabe? Mas é aqui que entra o gancho aí pro segundo grande mistério, que é quem matou os cientistas. O episódio não explica assim por que o Clark teve aquela convulsão, né, quando as luzes se apagaram na Tissalau, mas ele explica que entrou na escotilha porque achava que o espírito da Anne estava atacando todos os cientistas. Mas é um espírito assim que é proibido de entrar na escotilha, né? Então existem regras aí nesse mundo espiritual que o Clark construiu, tá ligado? Sério, assim, ó, parece que é uma piada de mau gosto esse roteiro. O mais certo aqui é que era levar o Clark para um interrogatório para provar que os cientistas eles não foram mortos lá, né, por uma avalanche, para ir contra o que o Connolly e a Kate disseram no episódio passado. Mas é óbvio que os roteiristas preferiram ir por um outro caminho, onde a Navarro deixou o Clark morrer assim, e onde os procedimentos padrões de uma investigação não funcionam. Tem que ter aquela visão assim, aquele senso de justiça, sabe? E dessa vez a gente acertou aqui do Nerdverso, acertamos a teoria. Eu falei pra vocês que a Ruiva Blair lá, o pessoal da limpeza, eles tinham matado os cientistas. Eu disse pra vocês que faltava ali, ó, 2 dedinhos pra ela e isso seria a chave pra desvendar o mistério, mas eu não imaginaria que iriam contar a história desse jeito, que de novo, achei um roteiro preguiçoso, fraco, broxante, e tudo aconteceu assim, ó, da seguinte maneira. Enquanto a faxineira limpava a Tissalau, ela derrubou um balde e a água escorreu ali para dentro da escotilha secreta, revelando aquele lugar. E daí, olha assim, ó, olha que mal escrito isso. A mulher decidiu investigar aquele laboratório secreto e achou a maldita ferramenta em forma de estrela. Ela teve um insight. Desse jeito, essa seita aí das faxineiras também foram depois olhar os arquivos da polícia lá para terem certeza. Se organizaram como se fossem mercenárias, né? Como se tivessem anos aí de experiência, criaram um plano mirabolante para invadir a Tissalau, né? Todas armadas. Essa cena, ela seria muito engraçada se ela não se levasse a sério. Parecia um filme de Mercenários 4 aí. Então o plano foi colocar todos os cientistas peladões assim e oferecer eles para o espírito da Anne. E como nenhum voltou, ficou subentendido para elas que a Anne aceitou a oferta.
E ainda o pior, né? O mistério das roupas dobradas, como eu falei pra vocês, né? É que as faxineiras deixaram lá tudo bonitinho, dobradinho lá, caso alguém voltasse, né? Mas vocês estão ligados que isso que elas fizeram é um assassinato, porque não tem como elas saberem que todos os cientistas tinham participado da morte da Anne. Não tem como elas saberem que tinha sido eles, assim, sabe? Claro, a ferramenta lá entrega isso, mas não tem como saber qual foi o lugar exato da morte da Anne. Somente talvez um cientista podia ter matado ela. Então a gente só sabe disso, a gente que viu a série, porque minutos antes o Clark confessou pra gente. Então foi tipo um tiro no escuro das faxineiras. E essa reviravolta é muito boa, só que a execução assim, dessa ideia ficou muito forçada. Quando a Navarro e a Danvers então ouvem a história assim, de como os cientistas morreram, elas decidem abraçar a versão que eles foram mortos por uma avalanche, e daí aquele interrogatório no final parece tudo muito apressado. Falam da morte do Hank, assim, do Hank Pryor, que é um mistério, ninguém sabe cadê o corpo. O Clark, ele morreu congelado que nem os outros cientistas, e um vídeo dele apareceu do nada com uma confissão que fechou a mineradora. E daí tem a policial Navarro que sumiu, ninguém sabe onde tá. No meio disso tudo ainda tem uma cena do Kavik, né, recebendo de volta a sua escova do Bob Esponja. Sério que colocaram essa cena no final, no meio de toda a tensão? Mas antes de eu continuar assim com algumas perguntas que não foram respondidas e também de explicar ali o final da Navarro, deixa eu aproveitar para convidar vocês para participarem do Clube Nerdverso. Nós temos planos aí a partir de R$ 4,90 para vocês ajudarem a gente a manter a qualidade do canal, mas todo mês tem vários sorteios de prêmios e muitos outros benefícios para os membros. O nome de quem faz parte do clube e acredita aqui no nosso projeto sempre aparece aqui do ladinho, ó. Muito obrigado a todos vocês aí. Mas é isso, pessoal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem também quiser participar do clube. Mas voltando ao episódio, a gente teve muitas referências à primeira temporada que, vendo agora, são decepcionantes. Falaram lá que a Tuttle United financiava tanto a mineradora quanto a Tsalal. Esse nome Tuttle é muito importante porque é da família que está envolvida lá em todas as mortes da primeira temporada. E eu não vejo por que utilizarem esse nome aqui, entendeu? Podia ser qualquer outro, podia ser Joãozinho da Silva, porque é só referência por referência. Por exemplo, aquela van que está cheia dos símbolos e dos voodoo lá, é outra coisa que não serve para nada. Até o símbolo mega importante para a primeira temporada não tem muito significado aqui. Podia ser qualquer outra coisa. Tudo isso é muito ruim, assim, ó. E o pior, o Clark, em certo momento, ele repete a mesma frase lá do personagem do Rusty Cole da primeira temporada. O tempo é um círculo plano. Cara, isso é um artifício sujo. Mas tentando resumir aqui, essa frase já é complexa assim e dá várias interpretações na primeira temporada. Mas para mim o Rust ele quer dizer que a história de crimes ela fica se repetindo, mesmo que ele busque por justiça assim. Então ele diz que o tempo ele é menos linear e muito mais circular, que as coisas se repetem. E daí essa é a jornada de detetive que o Rust passou anos tentando desvendar o caso. E colocar essa mesma frase saindo da boca do Clark é meio que insultante pra mim. E nesse caso, na temporada aqui, o Clark ele tá se referindo ao caso da Anne, que ela voltou da morte e não foi pela primeira vez, né? Ele compara a Anne com a deusa Sedna, que segundo a mitologia, ela retornou para punir assim, todos que perturbam o equilíbrio da natureza. Então, como a Tsalal e a mineradora estão indo contra a harmonia da humanidade, poluindo a região, matando inocentes, essa força sobrenatural ressurge para restaurar o equilíbrio da cidade de Ennis. Outra coisa muito mal explicada é como, assim, de que maneira a língua da Anne Kay lá surgiu no laboratório. Também ninguém explicou quem cortou a língua dela. Fica na nossa suposição que o Hank, né, o Hank Pryor, foi subornado para mover o corpo dela e cortou a língua como se mandasse um recado para a região lá se calar contra a poluição da mineradora. Mas como ela apareceu lá depois de 6 anos no laboratório, não tem explicação e a série deixa isso no ar para ter um elemento sobrenatural, né? Para ir de encontro ao que o Clark ele falou da Anne ter voltado para se vingar. Mas eu me pergunto por que diabos ela deixaria a língua no chão, tá ligado? E vale notar que quando a Danvers olha onde estava a língua, a gente vê um brilho diferente, como se fosse, sei lá, um ectoplasma tivesse ali, dando a ideia do sobrenatural, que pra mim isso fica
fica muito mal explicado. E agora tentando explicar o que aconteceu com a Navarro, e isso vai da interpretação de cada um, tá? Porque quando a Danvers e a Navarro, elas estão lá na Tsalau, elas conversam sobre um monte de coisa estranha, assim, do que vem acontecendo com elas, coisas espirituais. A Navarro conta que viu o filho da Danvers e que agora até entende, assim, a própria irmã, que ela decidiu conhecer o outro mundo, né, o mundo espiritual. E a Navarro, ela também tá a fim de conhecer. Então a Danvers diz pra ela que então ela deve sair, desaparecer e se um dia decidir, ela pode tentar voltar. E o final da Navarro vai como a gente interpretar essa frase, porque pode simplesmente ser a Navarro saindo do Alasca, né, para viver em outro lugar, outra cidade, ou esse sair da frase pode ser falando no sentido de morrer mesmo, né? De qualquer jeito, no final a Navarro volta assim na última cena, mas não tem diálogo, não tem troca de olhares. Pode sim ser a Navarro voltando para Ennis depois de tirar umas férias, ou pode ser a Danvers finalmente enxergando o mundo sobrenatural e vendo o espírito da Navarro, e nesse caso eu não gosto da escolha do roteiro. Eu entendo, né, que a Danvers passou a série toda lutando contra as evidências do sobrenatural, que ela era cética e depois ela acaba aceitando assim que o filho vai estar sempre do lado dela. Esse é o arco mais clichê de todos, né? Um ateu que começa a acreditar no além. Mas eu posso estar sendo o chatão aqui do esquema, o chato do rolê. Espero que vocês comentem algo positivo para eu tentar me conformar com esse final aí mais sobrenatural. E agora para finalizar, né, como eu disse, a série colocou várias histórias que não deram em nada. Tipo assim, ó, ainda bem que mostraram quem matou o Wheeler lá, e eu errei nessa teoria, quem matou ele foi a Navarro lá, mas, por exemplo, assim, ó, por que diabos mostraram o Hank Pryor tomando o golpe do Tinder? Qual que é a utilidade disso pra série? Parece que era só pra enrolar, sabe? Pra gente ter alguma história daquele personagem. Não faz sentido isso. Outra coisa é que no episódio passado teve um baita de uma briga, a Kayla expulsou o Peter de casa, pra nesse episódio ela entrar no carro, dar um beijinho e tá tudo resolvido. Totalmente anticlímax, né? Parece que inventaram a briga só para colocar o Peter na casa da Danvers para ele matar o pai, né? Mas é isso, né, meus amigos? A série em nenhum momento tenta explicar assim se as visões são algo sobrenatural ou se é causado pela poluição, pela insônia, por traumas, pelo álcool, sei lá. A série não explica para deixar o mistério no ar e isso não torna ela interessante. Este final foi muito brega pra mim, conveniente, sabe? Perderam a chance de explorar e conectar vários temas como, sei lá, maternidade, a vida pós-morte, até violência contra mulheres, a poluição, porque parece que jogaram um monte de coisas aleatórias no ar e elas não estão se conversando entre si. Para mim, as histórias assim dos assassinatos foram explicadas da forma mais básica possível, se resume apenas à vingança, sabe? E essa ambiguidade tira todo o tesão da temporada. Cara, o final deixou um monte de questões importantes em aberto. Vamos lá, vem comigo assim, ó. A gente não teve nenhuma menção de como a cidade ficou depois do fechamento da mineradora. Isso era importante mostrar. O Connolly e a Kate, que foram os vilões do episódio passado, cara, cagaram pra eles. Foram esquecidos no churrasco, né? Ninguém menciona mais. Outra coisa, como que a Danvers e a Leah se reconectaram, né? O que aconteceu com Peter depois que matou o pai? Quais são os traumas que ficaram nele? Então isso tudo me incomoda demais. Mas, pessoal, o vídeo ficou longo aqui. E comentem aí se eu tô errado, qual a opinião de vocês do final da temporada, se gostaram das explicações também, né? Mas é isso, a gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast Nerdverso. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.